Paz do Senhor a todos. É com muita alegria que eu venho aqui novamente para compartilhar mais um devocional do coração de Deus para o seu coração. E a palavra que nós vamos estar refletindo juntos, está em 1 Coríntios 13:11, e que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, neste devocional, a gente vai estar falando para as lideranças, E o propósito dessa palavra, é falar do reino de Deus. Mas para nós entendermos o que é o reino de Deus e darmos uma palavra direcionada para líderes, precisamos entender que o reino ele não forma celebridade, E o propósito do reino é formar discípulos, pessoas maduras. Então, assim, a gente vê nos dias de hoje que uma das maiores crises da igreja não é a falta de dons, mas é a falta de maturidade espiritual, Nunca houve tantos líderes sendo levantados neste tempo e muitos, sendo levantados, mas com comportamento infantil, agindo como crianças espirituais. E o altar, ele nunca foi um lugar, para alimentar o ego de ninguém, Ele nunca foi um lugar para ringue, disputa, indiretas ou justificativas. Então a gente vê muitas pessoas usando o altar de Deus para esse propósito. Quando elas querem falar algo que elas não têm coragem, aí elas usam aqueles termos de desabafo. Mas o propósito do altar, é para você revelar Cristo, Porque Jesus Cristo, ele não preocupava com a reputação, Ele não preocupava nem em defender a si mesmo, E as pessoas muitas das vezes elas sobem ali com o propósito de defender a si mesmo, De se justificar. Mas Deus, ele não está preocupado com essas coisas, porque se não for para glorificar a Deus, a gente perde todo o propósito do evangelho pelo qual a gente tanto prega e fala dele. Então, à medida que nós vamos crescendo, a gente vai entendendo que quem amadurece, ele não vive em busca de validação humana, ele não precisa provar que está certo o tempo todo, ele não depende de aplauso dos homens, porque ele sabe quem é. Ele sabe que a sua identidade ela está afirmada no Senhor, ela está afirmada em Deus, Então Jesus ele é o maior exemplo disso, porque diante das acusações, das injustiças, da humilhação, ele não gastou ali sua energia tentando convencer pessoas, mas a palavra de Deus fala que como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Ele permaneceu em total submissão ao propósito do Pai, porque ele sabia que a cruz não era o fim, mas ela era o caminho para cumprir sua missão. E este também é o nosso chamado, irmãos, porque haverá momentos em nossa vida que você vai caminhar sozinho. Nem sempre você vai ter aplausos, nem sempre você vai ter pessoas para defender você. E uns processos dolorosos vai ser só você e Deus e mais ninguém. Porque a mesma multidão que às vezes ela está com você, pelos benefícios, pelas vezes ali, pelas coisas que você pode oferecer, por causa dos seus dons, era a mesma multidão que estava com Jesus, que gritava ali, Hosana, e daqui a pouco foi a mesma multidão que gritou, crucifica, E isso nos ensina que quem vive para agradar pessoas sempre será refém da opinião delas, mas quem vive para agradar a Deus permanece firme, mesmo quando não é compreendido. Então é esse evangelho que nós precisamos viver, irmãos. Esse evangelho pleno, esse evangelho que não nos chama para construir plateias, Esse evangelho que ele nos chama para carregar a cruz. A palavra de Deus vai nos dizer, que Jesus disse:
Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque, né, na cruz não tem reconhecimento, né? Mas na cruz ali, né, ela desenvolve, né, o caráter. Ela está ali formando discípulos maduros para que nós possamos nos tornar parecido em agradar o Senhor, estar sendo parecido com Ele a cada dia. E uma das minhas preocupações, né, é agradar a Deus e ser aprovado por Ele, e não ser aprovado pelas pessoas, né? Então que neste momento venha ser, né, a sua preocupação, né, não usar a sua voz para justificar a si mesmo, mas é você diminuir, né, para que Cristo cresça em você e através da sua vida a cada dia. Porque quando nós entendemos isso, nós passamos a ter ali uma maturidade espiritual. E o reino, ele exige isso de nós, ele exige essa maturidade, né? A palavra de Deus em Hebreus 5,12 diz: com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então nós precisamos entender que o reino de Deus não nos permite permanecer crianças espirituais há muito tempo, né? E há um tempo para tudo, há um tempo de nascer, há um tempo para aprender, há um tempo para amadurecer. O apóstolo Paulo escreveu que tinha muito, né? Tinha muito a ensinar, mas não podia, porque os ouvintes ainda eram meninos espirituais. Isso mostra que existem verdades que só pode ser confiadas a quem decidiu crescer. E eu tenho visto isso, porque tem muitas pessoas que elas não querem crescer, né? E esse crescimento, ele ocorre, né, quando ali a pessoa ali, ela se sente ali desconfortável com aquela maneira de entendimento e ela quer sair daquele raso ali. E você precisa entender que muitas das vezes Deus vai usar a pressão para gerar essa maturidade. E é por isso que eu quero que nesse devocional você entenda que muitas das vezes aquilo que a gente chama de perseguição, na verdade é treinamento. E às vezes aquilo que a gente chama de levante é aquilo que Deus está usando para fortalecer o nosso caráter. Porque o processo, meus irmãos, ele não é para destruir você, mas é para nos desenvolver. Porque se nós não desenvolvermos a vida de Deus, a vida de Cristo em nós, nós vamos simplesmente estar na igreja com o corpo, mas a mentalidade vai estar totalmente fora daquilo que Cristo quer de nós. Então é por isso que nós precisamos entender, irmãos, que à medida que nós caminhamos com Cristo, algumas roupas espirituais deixam de servir, né? Algumas conversas já não fazem mais sentido, certos ambientes já não alimentam você mais. Isso significa que não é porque Deus deixou de agir nesses lugares, mas é que você está sendo conduzido para um novo nível de entendimento, de responsabilidade. É por isso que às vezes há uma mudança, né, de geografia, porque aquelas pessoas ali, elas já não cabem mais, né, naquela maneira como você não consegue mais ver, né, naquela proporção, né, porque quem cresce, irmãos, ele vai mudando, ele vai amadurecendo, as escolhas começam a ser diferentes, né, a geografia do ambiente começa a ser diferente pela necessidade. Então é isso que vai nos aproximando, né, do nosso propósito, porque ele vai aproximando pessoas que compartilham da mesma fome, da mesma visão, do mesmo compromisso. E é isso que muitas das vezes tem me preocupado, porque infelizmente muitos desejam apenas os benefícios do Evangelho, mas rejeitam o processo de transformação. Querem permanecer sempre dependentes de oração, de revelação, né? Mas eles ali não se procuram buscar ali uma melhoria, uma correção, né? Mas eles querem ali ser presos nos mesmos comportamentos, na mesma maneira ali de agir. Então, um exemplo
que nós podemos, dar para você entender melhor, que quando uma criança, ela usa a mamadeira, é algo natural, né? Então, se um adulto fazendo a mesma coisa, isso revela que houve uma interrupção do desenvolvimento. E da mesma forma, Deus espera que os seus filhos deixem a infância espiritual. Porque o Evangelho não nos chama para uma vida de estagnação, mas de crescimento contínuo, né? Então é isso que nós precisamos entender. E a gente não precisa ter medo de perceber quando algumas coisas já não combinam mais conosco, né? Porque isso não é perda, né? Isso é uma formação de caráter. Cristo está formando, uma visão madura, uma mentalidade madura na sua vida. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: tenho amadurecido espiritualmente ou continuo repetindo os mesmos comportamentos? Estou resistindo ao processo de Deus ou permitindo que Ele molde o meu caráter? O que já não combina mais com a pessoa que Deus está formando em mim? Então são essas preocupações, porque senão nós não entendermos isso com profundidade, nós vamos estar passando uma vida, uma vida reprimida, uma vida sem maturidade, sem compreensão do que Deus tem para nós. Então a palavra de Deus diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é a nossa mente que precisa ser mudada, é a nossa mente que precisa ser transformada a cada dia, porque se nós vivemos nessa geração aonde nós queremos viver preocupados com a performance, aonde que as pessoas são incentivadas que tem que produzir, tem que aparecer, tem que conquistar, tem que provar o seu valor o tempo todo. Infelizmente essa mentalidade, ela vai nos corromper. Infelizmente, essa mentalidade ela já alcançou muitos ambientes cristãos, e as pessoas ela vem fazendo muitas coisas, fazendo muitas funções ali, ocupando muitos cargos, mas está carregando uma ferida, uma mente adoecida, um coração distante, de Deus, não querem ser transformada, porque ela está levando esse evangelho tudo para o lado pessoal. Mas Deus, porém, Ele nos chama para algo maior, uma visão de reino, uma visão de crescimento. Ele está procurando, Ele não está procurando somente pessoas ocupadas na obra, Ele está formando pessoas parecidas com Cristo. Porque antes mesmo dele te levantar diante das pessoas, Deus deseja nos tratar no secreto. Então é por isso que nós precisamos abrir a nossa mente, irmãos, porque às vezes Ele permite que as estruturas internas sejam abaladas para remover o orgulho, máscara, necessidade de aprovação e tudo aquilo que nos impede de viver a essência do reino. E o reino de Deus, ele não é sustentado por performance, mas por transformação. Esse reino, ele está dentro de nós. Ele não é comida, ele não é bebida, ele não é coisas superficiais, mas ele é gozo, alegria no Espírito Santo. Ele é uma paz que excede todo entendimento. Então não se conforme com a cultura que valoriza apenas resultados. Permita que Deus renove sua mente, cure sua alma, fortaleça sua identidade, e faz que nós venhamos estar cada dia perto dele. Então que nós venhamos fazer essa oração, Senhor, não permita que eu viva de aparência, mas sonda o meu coração, revela aquilo que precisa ser tratado, transformado no meu interior, que eu não me conforme com este mundo, mas seja renovado pela tua palavra, que a minha vida reflita o caráter de Cristo e que eu viva a tua glória e não para a aprovação das pessoas. Então, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém.